Ela fechava os olhos e via castelos, mas por trás das paredes de pedra travava-se uma guerra invisível. Santa Teresa d'Ávila. Não foi apenas uma mística, foi uma guerreira da alma. Enquanto muitos buscavam Deus nas catedrais, ela o encontrou, dentro de si, num castelo feito de silêncio, luz e sombra. Mas nem todos os quartos eram de paz. Nas câmaras mais profundas, o inimigo sussurrava. Tentações, medos, dúvidas. E foi lá, no centro do seu próprio espírito, que ela travou a maior batalha de sua vida. Ela enfrentou o demônio com orações e venceu com humildade. Viu anjos, sentiu êxtases, mas também conheceu o deserto. E do meio dessa luta saiu com uma mensagem. A alma humana é a morada de Deus, mas é preciso lutar para alcançá-lo. Você vai entender agora como Teresa entrou no castelo da alma e saiu com as chaves do céu. E porque até hoje suas visões ainda desarmam o inferno, um quarto espiritual por vez. Capítulo 1. O castelo invisível atrás dos olhos fechados. Havia silêncio, e no silêncio havia luz. E na luz, um castelo. Santa Teresa d'Ávila estava ajoelhada na cela de pedra do convento carmelita. Os joelhos marcados pela penitência. Os olhos fechados, mas mais abertos do que nunca. Ela rezava com profundidade, mas não era uma prece comum, era uma travessia. De repente, como se o próprio Espírito Santo tivesse acendido uma janela na sua alma, ela viu, dentro de si, havia uma construção magnífica, um castelo feito de cristal, transparente, vasto, com corredores intermináveis. Havia luz por todos os lados e portas, muitas portas, algumas fechadas, outras entreabertas, e no centro, uma presença. É aqui que ele habita, sussurrou. Não fora uma visão externa, não uma revelação celestial à distância. Teresa percebera pela primeira vez com clareza que a alma humana é um castelo e Deus mora no centro dele. Mas entre ela e essa morada central havia um caminho. E cada cômodo, cada corredor era uma batalha. Essa visão não chegou num tempo de glória. Teresa estava doente, fraca, desconfiada de si mesma. Era uma mulher que lutava contra distrações na oração, contra o orgulho camuflado, contra a rotina árida da vida religiosa. Era considerada uma freira comum, mas dentro de si a guerra espiritual já rugia. Ela não buscava consolo, buscava sentido. Se a alma é morada de Deus, por que tantas vezes me sinto vazia? Foi então que a graça se manifestou. Não em forma de anjos com trombetas, mas com o entendimento silencioso de que Deus não se ausenta. Nós é que não sabemos. Encontrá-lo, o castelo que ela viu, não era uma metáfora bonita, era um labirinto. E como todo labirinto, tinha armadilhas, desvios, espelhos falsos, portas concorrentes, passagens que levavam para trás. Mas no centro havia algo que nenhum inimigo podia tocar. A presença real do Deus vivo. A jornada então era simples, mas não fácil. Entrar, atravessar, resistir, avançar e, enfim, encontrar. Ela começou a escrever, não como teóloga, mas como quem sangra no papel. Descreveu o que viu, o que sentiu, o que lutou, as 7 moradas, os estágios da alma, os perigos, os falsos consolos e os verdadeiros êxtases. Tudo sem glamour, com suor e lágrimas. Não é uma estrada larga, avisou. É uma porta estreita e muitas não têm coragem de entrar. As primeiras páginas de sua obra, O Castelo Interior, não são devocionais, são alertas. Ela avisa. A alma é preciosa, sim, mas muitos vivem à porta dela, como mendigos que nunca entram em sua própria casa. Preferem ficar do lado de fora, entretidos com coisas passageiras, com distrações, com falsas luzes, e ali permanecem, enquanto o rei os espera no centro.
Teresa entendeu que a oração verdadeira não é apenas falar com Deus, é permitir que Ele nos transforme enquanto falamos e que essa transformação dói, corrói, reestrutura. Quem começa a rezar de verdade será tentado, e ela foi. Na primeira morada, o limiar do castelo, a alma ainda está cheia de barulhos. Ela descreve moscas, serpentes, morcegos. São imagens dos vícios, das distrações, das paixões desordenadas. Nada é claro, tudo é confuso, mas já há uma luz. Mesmo assim, é melhor estar dentro, mesmo com perigo, do que viver fora, onde nada faz sentido. No silêncio da cela, Teresa aprendia que o maior campo de batalha não era o mundo, era o próprio coração. Cada oração era uma chave, cada queda, uma advertência, cada avanço, um risco. Mas o chamado era irresistível. Avançai, porque o rei vos espera. Ela via que muitos paravam na superfície, rezavam apenas com os lábios, buscavam consolo, mas não queriam cruz, queriam luz, mas sem renunciar às sombras, e por isso nunca entravam verdadeiramente. Teresa não queria ser mais uma alma morna, ela queria tudo. Por isso, ao ver o castelo, fez uma promessa silenciosa. Mesmo se tiver de arrastar-me, eu entrarei e não pararei até chegar ao centro. E foi assim que começou uma das mais ousadas e dolorosas jornadas místicas da história cristã. Porque Santa Teresa não viu apenas um castelo, ela viu o mapa da alma e por trás de cada porta, um novo combate. Capítulo 2. As primeiras moradas e o sussurro das serpentes. Santa Teresa estava inquieta. Sabia que o castelo interior era real. Sentira-o na alma, não como metáfora, mas como morada viva. Sabia também que dentro dele estavam escondidas as 7 etapas da alma em direção a Deus. Mas o que poucos compreendiam, e que ela agora via com clareza mística, era que as primeiras moradas não eram palácios de luz. Eram zonas de guerra. A porta de entrada, por onde toda alma deve passar, não é feita de ouro, é feita de decisão. E o primeiro inimigo que ali se apresenta é o próprio medo. O que Santa Teresa viu ao cruzar esse primeiro limiar não foi a paz celestial que muitos esperam encontrar no início da oração. Ela viu insetos escuros, serpentes rastejantes, sons abafados de zombaria espiritual. E sentiu algo ainda mais inquietante. A alma, naquele ponto, não deseja verdadeiramente a santidade. Ela apenas busca consolo. Quer algo bom, mas não quer morrer para o que é velho. E é nessa ambiguidade, esse querer sem se entregar, que o demônio arma sua primeira emboscada. As primeiras moradas são lugares de eco confuso, escreveu Teresa. A alma começa a escutar algo de Deus, mas ainda escuta muito mais o mundo. É ali que surgem as primeiras tentações, a distração durante a oração, o cansaço repentino ao rezar, a procrastinação espiritual. Mais tarde eu rezo, a dúvida sutil. Será que Deus me escuta mesmo? O desânimo que paralisa. E por trás de tudo isso, o sussurro das serpentes. Não são ataques brutais, são insinuações. Você nunca vai ser santa. Isso tudo é exagero. Deus não vai te transformar. Você é assim mesmo. A fé é para os fortes. Você não nasceu para isso. Santa Teresa percebia isso com clareza e tremia, porque essas vozes não vinham de fora, elas nasciam dentro. E ela entendeu. O primeiro combate espiritual não é contra o mundo, mas contra os pensamentos que tentam nos convencer a desistir de Deus logo na entrada. Ela também via almas que passavam por essa etapa com entusiasmo e depois caíam num laço ainda mais sutil, a falsa estabilidade. Já rezo todo dia. Vou à missa. Damáquio, faço tudo certinho. Mas não avançam, não deixam a luz penetrar mais fundo. Estão satisfeitas com o mínimo necessário e assim estacionam
E o castelo, que foi feito para ser atravessado, vira prisão. Teresa chamava essas almas de cristãos da superfície. Não são maus, mas não querem ser santos. E, no fundo, têm medo do que Deus fará se ele realmente entrar. As serpentes temem a luz, mas vivem onde ela ainda não alcançou. Por isso, nas primeiras moradas, o combate é não parar. Ela insistia. Mesmo se a alma não sente nada, continue rezando. Mesmo se a vontade é nula, entre. Mesmo sem forças, persevere. Porque nas palavras dela, a alma que continua a entrar, mesmo sob ataques, já começou a vencer. Santa Teresa também percebeu que neste estágio a oração é atacada por distrações violentas. Ao tentar rezar, a mente começa a gritar: você esqueceu de responder aquela carta. E se o jantar queimar? Você está perdendo tempo. Olhe o que fulano postou. Era como se todas as vozes do mundo se levantassem ao mesmo tempo, só para impedir um simples momento de silêncio interior. Ela então entendeu. As serpentes não temem nossa oração. Temem que ela se aprofunde. E é por isso que, nas primeiras moradas, o inferno investe com tudo. Não com perseguição visível, mas com pequenas distrações, com preguiça disfarçada, com um sono que só chega na hora da oração. Teresa chamava isso de cansaço da alma, mas também dizia: a alma que passa por essa primeira porta já está mais perto do céu do que imagina. É nesse ponto que muitos desistem. Por isso ela aconselha: aceite que as primeiras moradas são terra de combate. Aqui ainda não há consolo, mas há o primeiro passo de fidelidade. E essa fidelidade, mesmo sem gosto, mesmo sem fervor, já é um sacrifício aceito por Deus. Ela mesma passou por isso. Anos de oração árida, tempos em que não sentia nada, tempos em que a vida no convento parecia um deserto. Mas continuou. Porque não era sobre sentir, era sobre entrar. E esse entrar dia após dia foi o que a levou adiante. Aos que entravam com ela nesse castelo espiritual, ela dizia: não olhe para os monstros à porta, nem para o que você sente. Olhe para o centro, para aquele que já mora lá. E então, o primeiro passo se tornava caminho. E o caminho, fidelidade. E a fidelidade, porta aberta. Capítulo 3. A segunda porta, onde a vontade é testada. Santa Teresa d'Ávila compreendia cada vez mais que o castelo interior não era um lugar de fantasias místicas, era um campo de provas, construído dentro da alma. E ao atravessar as primeiras moradas, marcadas pelas distrações, tentações e pelas serpentes que rastejavam na periferia, ela entrou na segunda porta. Aqui não havia êxtase, nem visões, nem consolações doces, apenas uma pergunta silenciosa: você quer mesmo continuar? Na segunda morada, a alma já não está completamente fora, mas ainda está muito longe do centro. Deus já acenou com um chamado. A pessoa já o escutou, mas agora precisa decidir. A alma começa a se aproximar da verdade. Sente uma atração por Deus que não consegue explicar. Percebe que a oração não é mais uma obrigação, é um chamado. Mas é também nesse ponto que tudo em torno e dentro se revolta. Teresa descreve esta etapa com uma clareza desconcertante. A alma quer orar, mas a mente se rebela. Quer silêncio, mas a casa se enche de ruído. Quer fidelidade, mas o mundo oferece caminhos mais fáceis. Sabe que precisa mudar, mas hesita. Aqui, a batalha não é contra tentações externas, é contra a vontade dividida. E é nesse ponto que a alma ou avança, ou estaciona para sempre. Teresa chama a atenção para o drama desta fase. Muitos caminham até aqui e acham que já fizeram o suficiente. Começam a dizer que já rezam bastante, que já entenderam o essencial, que estão bem assim. E param. E então ela diz algo assustador.
A alma que para na segunda morada está mais vulnerável do que na primeira, porque agora ela sabe o que Deus quer, mas prefere o meio termo. É aqui que começa o tormento da consciência. A alma sente que não pode mais viver como antes, mas também não quer ainda morrer para si. Ela vive com um pé em cada lado, reza, mas busca vaidade, confessa-se, mas não renuncia, ama a Deus, mas teme o que Ele pedirá. E nesse conflito, a vontade é colocada no fogo. Santa Teresa entendeu que Deus não força ninguém a continuar, mas também não fica na periferia da alma para sempre. A cada passo, ele se recolhe mais fundo, esperando que a alma o busque com mais liberdade. E nesse recolhimento divino, muitos desanimam. Deus não me escuta mais. A oração está fria, perdi a graça, mas não é ausência, é convite, é teste. A alma começa a experimentar aquilo que os místicos chamam de noite sensível da oração. Antes havia consolo. Rezar era gostoso, as lágrimas vinham, as palavras fluíam. Agora é seco, difícil, silencioso. Mas Santa Teresa afirma com convicção: aqui começa a verdadeira amizade com Deus, porque já não rezamos pelo que sentimos, mas pelo que Ele merece. A alma que continua, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, é a alma que Deus começa a purificar. E é aqui que a oração deixa de ser passatempo e vira compromisso. Ela já não é apenas vocal, feita de fórmulas e repetições. Ela começa a ser afetiva, e Teresa adverte: neste momento, a alma deve buscar mais escuta do que fala, mais silêncio do que discurso, mais presença do que emoção. Mas nesse progresso, o inimigo também age com mais sofisticação, não com pecados escandalosos, mas com distrações piedosas. Trabalhe mais e reze depois. Seja útil, Deus entende. Você não precisa exagerar. A santidade é para poucos, e assim a alma vai se distraindo de sua busca interior, com coisas aparentemente boas. Teresa, com sua sabedoria espiritual aguçada, alerta: aqui o maior perigo não é o pecado, é a mediocridade espiritual. E ela mesma passou por isso. Durante anos, viveu no convento cumprindo tudo corretamente, mas sem coragem de entregar tudo. Deus me esperava no centro, e eu preferia a segurança das paredes externas. Foi preciso adoecer, quebrar-se por dentro, sentir-se vazia para decidir: vou continuar, mesmo se me custar tudo. E custou. Porque a alma que decide atravessar essa segunda morada será desafiada pela própria vontade. Ela não luta mais contra os outros, luta contra si, contra seus apegos, contra seus medos, contra a sua vaidade espiritual. E quando a vontade finalmente se rende dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade, o castelo abre nova porta e a jornada avança. Neste estágio, Santa Teresa ensina uma oração essencial. Não é longa, não é complexa, é uma entrega. Senhor, se quereis, levai-me mais adentro, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu tema, porque sei que longe de vós não há castelo, só ruína. As segundas moradas não brilham, mas nelas a alma aprende a escolher. E a escolha, mesmo vacilante, é o que move a porta do céu. Capítulo 4. A terceira morada. O orgulho espiritual que se disfarça de virtude. Santa Teresa já atravessara as duas primeiras moradas do castelo interior. Conhecia o barulho das tentações e o silêncio das decisões, mas agora encontrava um terreno mais sutil, mais perigoso. Na terceira morada, a alma já é considerada virtuosa. Ela reza com constância, confessa-se, comunga, busca fazer o bem, evita o pecado mortal. É respeitada, admirada, até tida por santa aos olhos do mundo. Mas é aqui que o veneno mais delicado começa a escorrer: o orgulho espiritual.
Aqui o demônio se disfarça de luz, escreveu Teresa. Ele já não nos puxa para o pecado, mas nos eleva para o pedestal. A alma acredita estar avançando, e de fato está, mas começa a amar a própria santidade e pouco a pouco começa a se comparar com os outros, a julgar, a exigir, a esperar recompensas. Rezo mais do que fulano, faço tudo, certo, e ainda assim sofro. Deus deveria me consolar mais. Se os outros fossem como eu, esses pensamentos não aparecem em voz alta, eles nascem no coração. E é aqui que Teresa nos alerta com firmeza. Nessas moradas, a alma começa a crer que já chegou ao fim, mas na verdade está apenas diante do seu maior inimigo, ela mesma. O demônio já não ataca com tentações escancaradas. Ele se insinua através da vaidade escondida nas virtudes, a caridade que quer aplausos, a humildade que deseja ser notada, a oração que busca consolo, não transformação. A obediência que exige elogio é um campo minado, e muitos santos quase se perderam aqui. Teresa via isso com clareza em si mesma. Durante anos, sentiu-se uma boa religiosa. Cumpria as regras, evitava o pecado, mas sua alma estava estagnada. Não via mais o que precisava ser mudado, só o que já fazia. E então, Deus a deixou sentir o vazio. Ela não pecou, mas também não crescia. E nesse deserto, uma verdade doeu mais que qualquer tentação. Ela rezava, mas ainda era o centro da própria vida. Na terceira morada, Deus começa a esconder-se. Não por castigo, mas para ensinar. A alma já não sente consolo, não vê visões, não tem êxtase, só tem fidelidade. E quem reza por si, desiste, mas quem reza por amor, permanece. Teresa compara essa fase a um casamento sem encantos. No início, o amor é doce, vibrante, cheio de prazer, mas depois vem a vida real, as pequenas renúncias, os silêncios longos, a convivência difícil, e só quem ama de verdade continua. O orgulho espiritual nessa etapa tenta convencer a alma de que Deus deve algo a ela. Já entreguei tudo, por que ele se esconde? Por que outros têm visões e eu não? Por que ainda sofro? E a resposta divina é o silêncio, porque aqui a alma precisa morrer para si, morrer para os aplausos, morrer para o eu mereço. Santa Teresa, ao perceber esse risco, fez uma oração radical. Senhor, tira-me tudo, menos a vontade de te amar, nem visões, nem consolações, nem louvores, só o teu querer. E foi assim que ela rompeu a prisão mais perigosa da alma, a da virtude vaidosa. A terceira morada é traiçoeira, porque a alma já parece santa, mas não é. Ela ainda busca a si mesma em tudo, e Deus, por misericórdia, a mergulha no deserto, para que veja que o amor não é sentimento, é decisão. E é aqui que acontece a maior virada. Se a alma aceita esse deserto com fé, se permanece fiel sem luz, se renuncia ao consolo para buscar apenas a vontade de Deus, então ela começa a se purificar. É nesse ponto que Teresa afirma: a alma que suporta a aridez com humildade já começa a ser livre, e a liberdade aqui não é fazer o que quer, é querer o que Deus faz. Alguns, ao chegarem nesta morada, voltam para trás. Acham que perderam a graça, desanimam, trocam a oração profunda por atividades religiosas barulhentas. Querem sentir algo novamente, mas quem permanece começa a ver com novos olhos, não as visões do céu, mas os próprios pecados com clareza, a própria vaidade, a própria miséria, e com isso nasce a humildade verdadeira. Essa morada, para Teresa, é a mais decisiva da vida espiritual, porque aqui Deus nos mostra quem realmente somos. E isso assusta, mas é o começo da purificação.
e da santidade real. A alma que supera a vaidade das próprias virtudes está pronta para ser ferida por Deus com o fogo do amor verdadeiro. E é aí que começa o caminho para as moradas místicas. Capítulo 5. O êxtase e a queda. Quando Deus se esconde no quarto escuro. Santa Teresa d'Ávila havia passado pelas moradas da disciplina, da luta, da vaidade interior. Tinha renunciado às consolações fáceis, deixado para trás os sentimentos que enganam. Estava sóbria, vigilante, firmada na vontade. E foi nesse chão sólido, não no encantamento, que o céu desceu. Foi súbito, um momento em que, no meio da oração, ela percebeu que já não estava mais falando, mas sendo falada. Já não estava mais buscando, mas sendo invadida, não com medo. Com doçura, uma presença preencheu o espaço e a alma dela se recolheu. Teresa descreveu assim: a oração se tornou silêncio, e nesse silêncio o coração foi arrebatado. Ela não via com os olhos, não ouvia com os ouvidos, mas era como se estivesse dentro de Deus. Um êxtase tão profundo que o corpo parecia perder peso. As mãos ficavam frias, os membros imóveis, a mente suspensa. E apenas o espírito vibrava. Ela não buscava esse estado. Aliás, sempre o temeu. Mas agora ele vinha e deixava marcas. Marcas de paz, de ardor, de certeza. A certeza de que Deus é real. Deus é amor. E Ele habita onde a alma o deixa entrar. Mas o que ninguém esperava é que logo depois da luz viria o escuro mais denso. Após alguns dias de experiência mística, Teresa mergulhou numa sombra. Não era tristeza comum, era abandono espiritual. O mesmo Deus que antes a arrebatara em doçura, agora parecia ausente. Ela orava e nada sentia. Silêncio, angústia, secura, vazio. E então a tentação. Será que tudo foi imaginação? Será que fui enganada? Será que o céu me abandonou? Aqui começava a morada que poucos compreendem, a noite espiritual que segue o êxtase. E Teresa entendeu uma verdade que só os místicos conhecem. O amor verdadeiro precisa ser purificado, até mesmo do consolo que Deus oferece. Era necessário desapegar-se até da presença sentida de Deus, para amá-lo, mesmo na ausência. Foi nesse tempo que ela escreveu: o Senhor me feriu de amor, e depois se escondeu. Ela comparava isso à paixão de Cristo, o Pai que disse: este é meu Filho amado. É o mesmo que depois permitiu que ele gritasse: meu Deus, por que me abandonaste? Assim também na alma mística. O amor profundo de Deus nos toca e depois se retira, não por crueldade, mas para que o coração não se apegue ao presente, e sim àquele que o deu. Esse período de aridez era um espelho. Mostrava quem Teresa realmente era. Mostrava seus medos escondidos. Mostrava sua dependência emocional de Deus e não sua entrega total. E cada dia sem consolo. Era uma espada purificadora, mas mesmo sem luz, ela permaneceu. Mesmo sem sentir, ela rezava. Mesmo sem paz, ela dizia: Senhor, se não queres me dar consolo, dá-me apenas força para continuar te buscando. Foi aí que começou a verdadeira transformação. A alma, despida de tudo, até dos sentimentos bons, começou a amar só porque sim, só porque Deus é digno. Só porque Ele é. E então, um dia, no meio da escuridão, algo acendeu-se novamente. Não um êxtase como antes, mas uma presença serena, como uma brasa que nunca se apagou. Ela sentiu que, mesmo no escuro, Deus estava. Mesmo no silêncio, Ele falava. Mesmo na dor, Ele amava. E isso era maior que qualquer êxtase. Teresa então compreendeu. O amor que só ama quando sente é amor de criança. O amor que ama na ausência é amor de esposa. Ela havia passado do consolo espiritual para o matrimônio da alma, uma aliança selada na escuridão, firmada no deserto, mais profunda do que qualquer visão.
Poucos resistem a essa fase. Muitos, ao perderem o consolo, voltam atrás. Começam a buscar experiências e não a Deus. Substituem oração por agitação, mas quem permanece toca o centro do castelo. Teresa tocou, e ali entendeu o caminho dos santos, o caminho que passa por luzes, mas também por abandonos. Por êxtases, mas também por noites frias, por alegria espiritual, mas também por cruz. Ela não buscava mais experiências, buscava obediência, fidelidade, permanência, porque descobrira o segredo. Deus não quer apenas encher a alma, quer habitá-la, e para isso precisa esvaziá-la de tudo o que não é Ele. Capítulo 6. A ferida do anjo, a dor que purifica, a vontade. Santa Teresa d'Ávila já havia atravessado as duas portas iniciais do castelo, resistido ao orgulho espiritual e suportado a escuridão após o êxtase. Em sua alma, uma nova e profunda batalha se preparava. Era o momento daquilo que ela chamou de a ferida do anjo, uma experiência que não destrói, mas que abre, corrói e cura, a ferida de amor que purifica por dentro. Aquele instante chegou quando Teresa já havia avançado por caminhos tortuosos. Seu espírito estava limpo dos vícios da alma, mas ainda preso às formas externas da piedade. A oração se tornava automática, quase institucional, as práticas religiosas, repetitivas, e a felicidade espiritual, quase uma recompensa pela santidade. Foi então que Deus permitiu a dor. Não uma dor física, mas um golpe brutal na essência da alma. Não houve aviso, não houve anjos visíveis. Apenas um silêncio profundo, seguido de um tormento interno, uma inquietação que queimava o coração. Teresa sentiu uma dor que não era sua, mas que consumia sua vontade. Era como se um anjo espadasse sua alma, perfurando o lugar onde o eu ainda se agarrava. Tudo o que restou foi um grito de abandono. Senhor, se tu me amas assim, leva-me. As letras que ela escreveu são marcadas por tremores e lágrimas. Parece que o Senhor me dá uma espada de fogo dentro do peito para que eu rejeite todos os agrados e me veja pequena, a fim de que eu veja um nada em mim mesma. A dor não a fazia infeliz. Fazia livre. Ao perder o que possuía, encontrou a fonte que valorizava apenas o essencial. Deus amado por si mesmo. Na tradição espiritual, essa experiência representa a purgação profunda da vaidade religiosa. A alma não se sente virtuosa, não cultua sensações místicas, ela vive só para amar, mesmo em silêncio. A ferida do anjo a devolve ao despojamento total. Teresa entendeu então que o amor que cura é antes ferida, e a alma só se torna verdadeira quando aceita a cruz interna. Durante meses, talvez anos, Teresa entrou num estado de dor profunda. Ela não postulava encontro, era encontro com seu vazio, sua sede, sua indignidade. E no deserto interior, ela se viu como sempre foi, pobre, necessitada, longe de Deus, mesmo sendo cheia de graça. E sua oração mudou. De petição, mudou para súplica. De súplica, mudou para abandono. E tudo porque ela foi despojada da expectativa. Nada mais era garantido. Num trecho de Castelo Interior, ela descreve: a ferida que o Senhor dá não machuca para matar, mas para deixar que o seu amor entre de verdade. Ela entendeu que todo consolo precoce cria muros, e a ferida, ao contrário, derruba os falsos palácios internos. Existe, segundo os místicos, uma comunhão espiritual que só nasce do abandono total. Aquele que aceita a dor, vê seus defeitos, enfrenta seu desespero e segue adiante. Teresa viveu isso, sem luz, sem visões, sem prêmio, só com aquele. Quase nada que restou, o desejo de amar quem a ferira com tanto afeto. A dor purificou sua vontade de santidade, tornou-a humilde, porque percebeu que não era nada sem Deus.
tornou-a autêntica, porque seu amor já não dependia do que recebia. Tornou-a livre, porque só amava por amar, não esperando nada. É essa ferida que reverteu o caminho dela, da busca por luz para o silêncio contemplativo, da exibição externa para uma intimidade invisível, do eu rezo, eu mereço, para o eu não mereço nada, mas escolho amar. Esse processo não é rápido, é doloroso e não termina nunca completamente, porque mesmo proteicos de graça ainda carregamos resíduos do velho eu. Mas quem passa por essa ferida encontra o núcleo do amor divino. Deus não força, mas perfura, não compulsiona, mas cura, não manipula, mas transforma. Santa Teresa, após esse processo, não se tornou mais poderosa, tornou-se mais frágil. E é justamente essa fragilidade que transborda graça. Para muitos, a ferida permanece somente no interior de Teresa. Mas para todos que vivem essa mística, existe um convite. Aceite a dor interna como dom, pois é a agulha que cose as feridas do coração. E é aqui que o castelo, quase destruído por dentro, finalmente tem portas reais para o centro. Porta da humildade, da compaixão, do silêncio, da entrega total. No instante em que Teresa emergiu, da ferida ela escreveu: parece que meus sentidos começaram a se aquietar e o espírito me fala com mais clareza. A purificação cura, reconstrói e prepara para atravessar os últimos portões rumo ao casamento místico. Capítulo 7. As moradas do fogo. Quando a alma arde, mas não se consome. Após ser marcada pela ferida do anjo e purificada da vaidade espiritual, Santa Teresa d'Ávila descobriu que a sede que restava em seu coração era maior do que qualquer consolo ou dor. Era a sede de Deus. E esse desejo, no deserto interior, transformou-se em chama. Era o início das moradas do fogo. Não destruição, mas consumação do eu em amor. Ela descreveu esse estágio como alma em combustão. Ainda não era o êxtase supremo, mas era algo tão íntimo que pareceria para muitos um suspiro abafado do infinito dentro dela. As primeiras chamas começaram a aparecer como pequenas fagulhas, o desejo de rezar sem razão aparente, um prazer sobrenatural no silêncio, gestos simples, como ofertar um pedaço de pão, agora envoltos em adoração, choros espontâneos diante do crucifixo, uma docilidade que surpreendia até mesmo as irmãs carmelitas mais fervorosas. Esses primeiros sinais pareciam suaves, mas Terra viu o fogo crescer dentro dela, fogo que aquece, mas não consome. Era brasa espiritual, não chama aniquiladora. O fogo purificava suas motivações. A oração deixava de ser dever, tornava-se doação. O trabalho não era mais obrigação, tornava-se serviço ao reino. O silêncio já não era distração, tornava-se presença de Deus. E mais, o fogo iluminava as trevas. Teresa percebeu que seus pensamentos não mais eram lugares de luta, eram câmaras de contemplação, onde Deus começava a falar sem usar palavras. E foi nesse terreno das moradas do fogo que ela entendeu o segredo da alma plena. A chama que arde sem consumir é a pequena luz de Cristo em nós. Não era ego engolindo o óleo divino, era graça habitando minha alma. Mas como o fogo humano, esse processo exigia combustíveis invisíveis, desapego total do que sentia, do que queria, do que imaginava ser. Silêncio contínuo, externo, interno, entrega incondicional à vontade de Deus, mesmo quando ela não fazia sentido humano. A alma que vive esse fogo carrega algo, a paz, mas também desafio, a luz, mas também calor cortante, a alegria, mas também crucificação, do desejo humano. No entanto, Teresa percebeu que é nesse íntimo da alma que a oração escondida se torna a oração deleitada, não pelos efeitos que provoca, mas porque já é corpo,
sangue, espírito. E com isso, ela começou a levar suas irmãs às mesmas. Chamas invisíveis. Ensinava a cuidar do coração como cuidamos do lume da lareira, com atenção e reverência. Avisava que não fosse capricho emocional. Isso não era sentir bem, mas estar em estado de vigilância amorosa. Recomendava humildade intensa. Por mais que sentisse, jamais se vangloriar, pois o fogo ardia enquanto apontava para Deus. Dona Teresa testemunhava coisas simples, mas profundas. Uma vez, ao terminar sua oração, ergueu os olhos e percebeu que o crucifixo parecia caminhar. Tão intensamente sentia a presença do Senhor. Mas não era loucura espiritual. Era a alma que já estava respondendo à chama. O que era externo virou interior, mas também via o risco. O fogo pode arder tanto que a alma se confunde. Teresa advertia: se sentir superior, se perder a humildade, o fogo virou chama orgulhosa. Apaga-se. E é nessa linha que ela instiga: as moradas do fogo são lugar de adultério espiritual? Não, exigem que você se funda com Deus e permaneça invisível ao mundo. Por isso, Teresa dedicou tempo, guardou silêncio e escreveu: no fogo do Espírito, a alma não se desfaz, mas renasce. E segue: é nessa ardência que Deus começa a preparar o casamento íntimo com a alma. Esse estágio dura o tempo que o rei julgar. Podem ser semanas, meses ou anos, mas sempre termina, se a alma estiver disposta, com um sentir suave, não explosivo, à luz da presença divina, mesmo em tarefas mínimas. E é nos confins das moradas do fogo que Teresa viu o portão final do castelo, a 7ª morada, a morada do casamento místico. Somente uma alma refinada pelo fogo, purificada da vaidade, transformada pela escuridão e consumida pela presença, está pronta para esse encontro. E o fogo não se apagou, mas arde em amor humilde e eterno, sem precisar de visões para provar. Capítulo 8, a 7ª morada, o casamento místico e a paz que o inferno não entende. Ela não chegou ali por mérito, nem por força, nem por visão grandiosa. Santa Teresa alcançou o centro do castelo porque, em cada porta, aceitou morrer um pouco. Morreu para os vícios, depois para os desejos, depois para o orgulho, depois para si mesma. Quando já não queria mais nada, nem mesmo os dons de Deus, ele veio, não com trovões, nem com glória, mas com presença absoluta. E foi ali, no centro do castelo interior, que aconteceu o casamento místico. Não era um sentimento, era uma união real, profunda, irreversível. Teresa já não pertencia a si mesma, ela pertencia a ele. Ela descreveu essa experiência com palavras tímidas, porque nenhuma linguagem humana poderia traduzir o que aconteceu. É como se 2 velas se derretessem juntas e a chama já não soubesse qual era de quem. Essa fusão não era êxtase, era estabilidade, não era vertigem, era descanso. Não havia mais os altos e baixos da alma, havia um sim eterno no mais íntimo da vontade. Teresa, enfim, pertencia a Deus por inteiro. Esse casamento não foi anunciado ao mundo. Nenhum anjo apareceu, nenhuma trombeta foi ouvida, mas dentro dela um sacramento invisível foi selado. Deus em Teresa, Teresa em Deus. E o mais espantoso é que, após essa união, tudo voltou ao normal. Ela desceu do altar místico e foi lavar as panelas do convento, foi cuidar das irmãs doentes, foi sorrir ao visitar as noviças. Mas agora, cada gesto era sagrado. O casamento místico não tirou Santa Teresa do mundo, colocou Deus dentro do mundo através dela. Seus olhos viam o mesmo, mas agora com outra luz. Seu coração sentia as mesmas dores, mas agora com outra força. Seu corpo envelhecia, adoecia, sofria, mas sua alma era céu.
Ela dizia: agora, mesmo que o mundo todo me abandone, eu sei, ele está em mim e eu nele. Não havia mais dúvida, nem medo, nem solidão, porque a alma dela se tornara esposa do Eterno. Mas esse estado não era um privilégio, era um destino. Teresa afirmava: todas as almas foram criadas para chegar aqui. Todas. A prostituta arrependida, o monge silencioso, a mãe que reza enquanto cozinha, o doente que oferece sua dor, o jovem que renuncia a um pecado escondido. Todos têm dentro de si esse castelo, e todos são chamados a caminhar até a 7ª morada. Mas poucos chegam, porque poucos estão dispostos a morrer em cada andar, a desistir da vaidade, do conforto, do consolo espiritual, a entrar no escuro sem promessas, a continuar rezando mesmo quando não há resposta, a escolher a cruz, mesmo quando o mundo oferece prazer. Teresa chegou, mas não para se vangloriar. Ela chegou para abrir a porta e dizer: é real, é possível, mas só entra quem ama mais do que sente. Esse amor que nasce no centro do castelo não grita, ele serve, ele escuta, ele se cala, ele espera e transforma a alma em sacrário. O inferno, diante dessa união, se cala, porque não pode mais tocar. A alma unida a Deus de forma plena já não pertence ao mundo. Ela pode ser ferida, mas não derrotada. Pode ser perseguida, mas não abalada. Pode até parecer frágil, mas carrega dentro de si o invencível. Santa Teresa, já no fim da vida, dizia com simplicidade: agora eu não vivo, é Ele que vive em mim. E mesmo que me tirem tudo, Ele fica. Esse é o fruto da 7ª morada. Não uma visão, mas uma paz que o mundo não compreende e que o inferno não pode apagar. Hoje, séculos depois, o castelo que Teresa viu continua dentro de cada alma. As 7 moradas continuam lá, esperando o primeiro passo, o segundo, o terceiro, esperando a coragem de morrer para renascer, esperando que uma alma diga: sim, eu vou atravessar. E quando ela chega ao centro, não encontra tronos nem glórias. Encontra um esposo esperando em silêncio, desde sempre. Porque Deus não procura perfeição, procura entrega. E quando encontra, casa-se com a alma, para sempre. Senhor, Tu, que habitas no centro da minha alma, na morada silenciosa onde poucos ousam entrar, eu hoje me prostro diante da porta e te peço: leva-me para dentro. Rompe meus apegos, meus medos, minhas vontades. Faz do meu orgulho pó e das minhas vaidades esquecimento. Que eu caminhe entre as serpentes do início, entre as sombras da dúvida e não desista, porque sei que Tu me esperas. Não te peço visões, nem êxtases, nem consolações. Te peço somente a graça de não fugir. Quando a oração estiver seca, quando o silêncio me assustar, quando o mundo zombar da minha fé, mantém minha alma firme e meus olhos no Teu olhar. Dá-me a coragem de atravessar cada porta do castelo interior, mesmo quando elas estiverem cercadas de cruzes. Dá-me o fogo que arde sem consumir, o amor que serve sem esperar, a paz que o inferno não compreende. E quando eu chegar ao centro, quando minha alma já não tiver nada a oferecer, que ali, nesse nada, Tu sejas tudo. Casa-te comigo, Senhor, não com anéis de ouro, mas com o silêncio da Tua vontade. Faz da minha alma a Tua morada eterna. Amém.